Bem, então vamos iniciar o nosso tema, que é você, na verdade, assim, né? A frase seria você dorme com o passado, né, dele, mas na verdade você treina com o passado dele. Isso significa que você, enquanto profissional da educação física, e a gente vai estar falando diretamente para esse profissional da educação física, né? A questão de que você, quando você vai atender um aluno, você vai criar um programa de exercício para esse aluno, você precisa conhecer essa pessoa. E não só conhecer ali, né, ao vivo, naquele momento, né? Mas você precisa conhecer o histórico dele. Pode falar, sim. Não, eu estou ouvindo. Porque você conhecendo o histórico dele, você vai ter muito mais base, você vai ter um norte para trabalhar com esse aluno. E quando a gente fala em conhecer, existe uma ferramenta dentro da educação física, uma ferramenta que a gente utiliza, que tem como uma das suas, uma das ferramentas que são aplicadas dentro do caso da avaliação física, que também é uma ferramenta que a gente utiliza dentro da nossa área, e que é a anamnese. A anamnese, ela é uma parte da avaliação física, e é por aí que a gente começa, gente. É pela anamnese que a gente vai conhecer o nosso aluno. Então, que a gente brincou com a frase, né? Você dorme com, na verdade, você treina com o passado deste aluno, significa que você precisa conhecer o passado dele. Porque isso vai te dar, sim, uma base de como trabalhar, como direcionar o treinamento, você direcionar o exercício. Então, quando você for abordar, iniciar o seu programa de atividades com esse aluno, você vai aplicar uma anamnese. A Mas isso não é só com o aluno, né? Por exemplo, se ele for um cliente de avaliação física, isso também ocorre da mesma forma, certo? Claro, claro. É a primeira etapa da avaliação física, né? E como a gente está falando da avaliação física de excelência, a gente tem que começar por uma anamnese, pessoal, que não é aquele questionário onde você pega o nome do pai, nome da mãe. Ah, você tem alguma doença atualmente? E aí ele fala, ah, você sente alguma dor? E você anota. Não, ela vai um pouquinho mais profunda. Eu gosto de fazer uma relação, quando a gente fala da anamnese, aliás, a anamnese, o nome, anamnese, é de origem grega. Ana, então vamos lá, Ana significa trazer de novo, e mnese seriam memórias. Então, quando a gente fala anamnese, é você trazer as memórias. Então, veja que o próprio nome do questionário, que é um questionário que você vai aplicar, ele já se autodenomina trazer o seu passado, trazer de novo aquelas memórias. E é por isso que a gente faz, então, esta anamnese, procurando saber como que esse seu aluno ou esse cliente de avaliação física, ele está nesse momento atual e como que ele esteve lá atrás. Veja só, vamos lá, assim, pessoal que está aí, acompanha comigo. Você vai a um médico, a uma consulta médica. E você chega a um primeiro médico, esse médico ele pergunta para você assim: Olá, senhora Silene ou senhorita Silene, como você está? Tudo bem? Aí ele é simpático, tudo. E aí ele fala, então, como você está hoje? Como você está se sentindo? Em que posso ajudá-la? E aí você vai falar como você está se sentindo hoje, não é isso? Naquele Sim, momento. nesse momento.
tenha uma queixa que ela dura já há algum tempo, você vai falar daquele momento. Porque ele Sim, perguntou como você está se sentindo, não é? sim. Bem, aí ele vai ouvir o que você está sentindo, ele vai fazer a avaliação dele e vai te medicar, vai te orientar, enfim, vai usar os procedimentos que a profissão dele oferece ou a especialidade dele oferece. Agora, a Silene vai num outro médico. Vamos, né? Vamos lá. Você Vamos vai, ver se esse é melhor. isso. Você vai num outro médico e este médico pergunta para você: Olá, Silene, tudo bem? Como você está se sentindo hoje? Aí você vai relatar da mesma maneira que você fez com o outro. Mas aí esse Exatamente. médico, esse segundo, ele vai falar para você assim: Ah, mas há quanto tempo você está sentindo isso? Aí você vai buscar lá na sua memória. Juntamente com isso, ele vai falar: Então, mas você já sentiu isso antes? Há quanto tempo? Então, ele vai procurando resgatar o seu passado. Uma E memória, né? uma memória, né, em relação àquele sintoma que você está apresentando. Aí ele vai perguntando sobre você. E depois ele vai chegar, então, na sua família, alguém já apresentou esse mesmo sintoma, essa mesma complicação. E então, ele vai ouvir o que você tem para relatar em relação a você, à sua memória passada, aos seus sintomas, porque você está numa consulta médica. E em Exato. relação à sua família, ele vai perguntar pai, mãe, irmãos, avós, e depois, então, ele vai dar andamento à consulta dele. Silene foi embora do primeiro e do segundo profissional. Qual deles você vai ter vontade de voltar? Qual deles você vai indicar para outras pessoas? Então, eu entendo que quando um profissional tem a dedicação, tem o acolhimento, tem também nos faz, a gente faz, eles fazem com que a gente se sinta importante e que eles estão preocupados com a gente, com certeza é nesse que a gente volta. Pois é. Então, nós, profissionais da educação física, temos esta ferramenta na mão, que é a anamnese. E quando a gente fez a chamada lá, né? Você treina com o passado do outro, é exatamente isso que vocês têm que refletir. Por quê? Não basta você receber esse seu aluno hoje e você identificar nele hoje como ele está. Você precisa trazer o histórico dele atual, em relação à condição física que ele está, se ele está bem. E um fator importante, quais são os objetivos? Né? Quando você vai no médico, o objetivo é porque você precisa melhorar em alguma coisa. Quando você procura um profissional da educação física para fazer uma avaliação física, é porque lá na frente você vai iniciar ou você vai continuar um programa de treinamento, de exercício. Tudo bem? Se você não fez nada, né? Se você nunca fez nada, ele serve como um parâmetro para início, Isso. né? Mas se você já é um praticante, você vai ter essas medições como um parâmetro para seguir se você está no caminho certo ou não. Exatamente. E aí, o que que nessa anamnese a gente coloca? A gente vai perguntar como ele trouxe esses anos de vida até chegar ali a você, em relação a doenças também, mas em relação à prática de exercício. Ah, a pessoa chega para você, ela tem 30 anos. E ela, na adolescência, ela praticou natação ou ginástica olímpica. Não na Mas ela competia? não necessariamente. É que na infância, geralmente, a gente leva para competir porque estimula, né? E eles dão continuidade. Mas ele fazia isso com regularidade, com o profissional de educação física acompanhando, com todo um acompanhamento ali dentro da área, né?
do profissional da educação física. Se ele fez isso durante um tempo, e por mais que ele tenha parado 10, 20 anos, isso faz parte do histórico dele, está lá na memória dele, e isso Da vai memória muscular. memória muscular, né? E isso vai favorecer ao seu trabalho, sim. Olha só, porque às vezes, muitas vezes a gente subestima aquele aluno que chega para a gente, porque ele está sedentário, ele está acima do peso, ele está com alguma alteração metabólica, e a gente só vai saber disso se a gente fizer a anamnese, né? E aí, nessa anamnese, a gente vai ter condições de justamente saber como está esse histórico. Ou seja, você vai treinar, você vai aplicar um programa de exercício, você vai orientar uma pessoa sabendo de como ela está. Por isso aí, agora você não vai mais treinar com o passado dele, porque o passado você conhece, né? E fica muito mais claro e muito mais nítido para a gente conseguir alcançar o objetivo, né? Porque se a gente tem todo esse histórico, tudo isso mapeado, a gente consegue dar um norte, né? Isso. E imagina também na modalidade. Às vezes, ele... Olha lá, a Denilce era uma ginasta. Isso está na memória dela. Então, por mais que ela tenha ficado um tempo parada, quando ela voltar, o desempenho dela não vai ser igual a uma pessoa que nunca praticou nada, né? Porque está tudo lá na memória, guardadinho, né? E isso vai favorecer ao profissional que for trabalhar com essa pessoa, na escolha da modalidade, nos movimentos, na capacidade de evolução, até mesmo para evoluir dentro do treinamento. O tempo de adaptação do treinamento, enfim, gente. Ou seja, você precisa sim aplicar uma anamnese completa e não superficial. Para quê? Para te facilitar dentro do seu processo. Tem uma outra coisa que é bem interessante quando a gente faz anamnese. A partir do momento que esse profissional, que esse seu cliente, ele percebe o seu profissionalismo, o quanto você quer saber de como ele é, você está tendo um olhar muito mais amplo. A gente costuma falar que é um olhar 360 graus para esse cliente. E eu Sim. tenho... E é aquela questão do acolhimento, né? Porque faz com que o aluno ou o cliente se sinta bem, né? E ali você estabelece a confiança entre você e o cliente ou o seu aluno, seja quem for, né? Isso, e essa confiança, ela vai fazer com que ele volte, porque é aí que você vai mostrar que a avaliação, ela tem um início e que ele praticando um exercício, uma modalidade, uma corrida, seja para uma assessoria, seja para uma academia, seja até para um personal trainer, é legal porque ele vai perceber que ele precisa voltar para ver como que ele está desempenhando aquela modalidade e se ele está tendo os resultados dentro dos objetivos que ele se propõe, juntamente com o profissional de educação física, né? Exato. Então, tem uma outra coisa que é muito legal. Você vai criar essa ligação, né? Essa forma de ele te olhar como profissional, e você vai levá-lo a uma experiência, a uma vivência que ele não teve ainda. E É. essa experiência de passar por uma avaliação física, ela precisa estar muito presente naquele avaliado, né? É como, por exemplo, você fala assim, eu vou fazer uma avaliação física. Aí você chega lá e tira uma foto ou sobe num aparelho, que seja.
Agora, se você conversa com um profissional, e esse profissional te avalia, ele mensura dobras cutâneas, ele mensura sua estatura, seu peso, sua circunferência, e ele Seu aplica um biotipo, questionário. Oi? Não seu ouvi. biotipo. Biotipo, faz uma avaliação postural. Olha quantas experiências a gente está propiciando para o nosso aluno, para o nosso cliente. E essas experiências, quando a gente vê uma foto, ou a gente vai naquele lugar conhecer, o que, que é que fica de melhor sensação? A foto ou quando você vai conhecer o lugar, onde você tem aquela proximidade, você sente aquela região, aquele espaço, aquele clima, enfim. Qual que é o melhor? Você olhar a foto ou você visitar o lugar? Ai, posso pensar? Então, quando a gente fala de uma anamnese completa, de excelência, é você passar para essa pessoa, né, para o seu aluno, para o seu cliente, a vivência da avaliação. É o experimentar, né? Exato. E isso também é um outro fator que vai fazer com que ele se sinta acolhido. E se ele se sentir acolhido, ele volta, né? E aí e a gente fica sempre nesse ciclo, porque ele vai se sentir acolhido, ele vai ter confiança, a gente vai ter um norte e as coisas vão sempre rodando e sempre circulando. Então, se você tem um aluno de personal e você faz esse tipo de testes e de avaliação, ele vai se fidelizar com você. Isso. E, ao mesmo tempo, se ele for só um cliente de avaliação, ele também vai ter esse ciclo, porque de tempos em tempos ele vai querer ver a métrica dele, como que ele está, a evolução, e é você quem ele vai procurar. Exatamente, porque ele vai sentir já no seu primeiro contato que ele foi visto como uma única pessoa, um indivíduo, né? E você dando essa atenção para ele de uma maneira pessoal, personalizada, gente, não tenha dúvida, ele volta, ele volta. Quando você vai num estabelecimento comprar alguma coisa, que você é atendido por um vendedor, e ele fala assim, você fala, eu quero tal produto. Ele fala assim, não, eu só tenho esse. Tudo bem, não é o que você queria, você vai embora. Agora, quando você chega no estabelecimento, você fala, eu quero tal produto. Mesmo que aquele vendedor não tenha, mas ele fala assim, olha, eu não tenho esse produto, mas eu vou te ofertar isso porque esse é melhor, ou esse pode também suprir a sua necessidade e tal. Qual é o Esse é estabelecimento tão ou próximo vendedor? quanto. Exato. Qual é o estabelecimento ou vendedor que você vai procurar quando você voltar? Né? Aquele que te atendeu melhor. Então, a avaliação física, ela tem que passar isso, ela tem que conquistar, ela É. tem que fazer com que o aluno passe pela vivência de ser avaliado. Gente, E olha, a Denilce falou uma coisa bem certa. A foto sempre engana. Nem tudo que tem na foto tem no presencial e no pessoal. exato, exato. Então, né? Nada como você estar ali vendo e realmente praticando aquilo como profissional. Tem alguém que falou que é meu aluno ou foi aluno da Denilce em 2007? Acho que foi da Denilce. 2007 eu era criança, gente. Verdade. Então, e quando você faz essa avaliação que você realmente faz com que a pessoa participe, mostrar interesse. Hoje em dia, a gente está nesse mundo digital e as pessoas estão distantes, né? Muito distantes. E quando você encontra um profissional que seja atencioso, que tenha capacidades de olhar você como uma única pessoa, né, naquele momento,
se dar toda a atenção e ter profissionalismo, comprometimento. Um ser importante, né, ali. Exato. Com certeza é diferenciado. Então, gente, a partir de hoje, vocês não vão mais treinar com o passado, sem conhecer o passado do outro, na verdade, né? Sem conhecer esse histórico, porque é muito importante que ele faça parte do presente, né? Por isso, anamnese, né? Trazer do passado aquela memória, entendeu? Tá, a anamnese é um questionário riquíssimo, que dá para se explorar muito. Então, o que a gente chama a atenção é exatamente para isso. Não simplifique a anamnese, né? Não reduza, não torne algo minimalista, porque é um questionário. Não, ela é tão importante quanto a parte prática das medidas antropométricas, da avaliação postural, enfim, de todas as etapas que fazem parte de uma avaliação física de excelência. É a anamnese que vai te dar o norte. Norte, sul, leste, oeste. Do histórico passado, né? Que é o que a gente está falando da questão de você treinar o passado, né? E a família faz parte desse passado, né, gente? Passado que eu digo antes mesmo de nascer, o DNA, né? Eu falo assim, gente, Exato. vou fazer uma piadinha. Falo, pobre só herda doença, gente. Que triste ouvir isso. Ninguém me deixou uma fazenda, né? Aplicações, não, me deixou diabetes, joanetes, por aí vai. Então, Exato. esse DNA a gente precisa conhecer também, né? Justamente para que a gente tome alguns cuidados durante esse processo. Se você Até porque, por exemplo, né, um filho de diabético que tem uma propensão a ter diabetes, mas ele ainda não desenvolveu, se é uma pessoa que treina, né, desde sempre, é bem provável que ele nem desenvolva, Exato. né? E a hipertensão também, ela consegue ser Uhum. tratada. Diabetes, eu sou prova disso. Eu tô adiando, né? Falo que eu corro e ela corre atrás, né? Oi? Reprograma. Exato. E isso na anamnese você também consegue, até orientar o seu aluno ou o seu cliente, né? Ah, alguma coisa que eu não falei? Alguma coisa que vocês querem saber da anamnese, desse passado aí com que vocês estão treinando? Treinando, dormindo, sei lá, né? A Não, gente dormindo colocou não dá para ali. falar, que agora não pode. Ah, Agora, tá muito cedo ainda, né? agora tem censura. Mas é, é importante, né? Não só para a nossa vida pessoal, mas também enquanto profissional, a gente conhecer o passado do nosso aluno, né? É. E tem uma coisa até que eu gostaria de chamar a atenção, é a questão do cigarro. Às vezes o aluno chega para nós, ele não é, Álcool, cigarro. ele não é mais fumante, mas ele fumou lá atrás. E quando você pergunta, é fumante? Ele vai falar não, porque ele não é mais. Mas o passado, se ele foi consumidor, você tem Quanto tempo, né? Por quanto tempo? isso vai sim, pode, né, interferir, pode ter uma relação com o desempenho, pode ter, tá? Não é regra, porque cada um é um e a gente tem que ver desta forma. Mas é muito importante você saber se ele teve um passado, se ele foi fumante, se usou qualquer tipo de droga, né, gente? Fumo, cigarro, outras. Isso precisa, você precisa conversar, você precisa saber se ele teve esse passado,
Porque, às vezes, o desempenho dele também é comprometido por esse passado, né? Ou seja, se ele treinou na infância, você tem um ganho lá na frente, mas se ele fez uso de algum tipo de droga, talvez, não estou afirmando, né? Isso possa interferir no desempenho dele hoje. Então, mais uma vez, gente, a anamnese bem feita, para garantir o seu trabalho, para garantir a sua excelência, se não a sua excelência, porque não vai ser o seu aluno, mas em relação à sua autonomia quanto à prática da avaliação física, façam, façam bem feito, porque com certeza E, ele volta. e acima de tudo, né, a segurança do nosso aluno e do nosso cliente, porque somos profissionais da saúde e não podemos nos esquecer jamais disso. Isso. Então, é uma segurança para nós e para os nossos alunos e clientes. Isso. E somos da saúde, promovendo saúde, né? Então, a gente não pode esquecer disso. Professores de educação física, vocês são profissionais da saúde, né? Nosso tempo está acabando. Mas já passou tão rápido. Já, a gente tinha falado que ia ser meia hora, a gente já está a mais de meia hora, Olha, né? também até deu certo aqui. Nem deu certo, olha o eco, eu tô ouvindo o eco ainda. Não, mas eu acho que a mensagem foi passada, né? E, É, e a gente, eu agradeço a você, Si, pela disponibilidade. eu que agradeço você sempre. E a gente vai se encontrar aqui toda quinta-feira, não é isso? É isso aí. Quinta-feira que vem tem outro tema de outra para outra live. Isso. Ah, Eu, eu e eu postei. queria eu queria agradecer também, antes disso, eu queria agradecer o pessoal que está aí com a gente. Obrigado por terem ficado aqui com a gente, obrigado por terem estado aqui e ter essa disponibilidade de nos ouvir. Isso. A Denilce sempre, né? Professora é professora. Muito obrigada. Obrigada a todos.